Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar tabelas de dispersão, também conhecidas como tabelas hash. Uma tabela de dispersão é uma estrutura de dados especial que associa chaves de pesquisa a valores. Seu objetivo é, a partir de uma chave simples, fazer uma busca rápida e obter o valor desejado. Também são conhecidas por tabelas de espalhamento ou tabelas hash. Acredita-se que HPLUM tenha proposto essa estrutura de dados em 1953, enquanto ele trabalhava na IBM. Uma tabela de dispersão possui dois conceitos centrais. O primeiro é a tabela hash, que é uma estrutura que permite acesso a subconjuntos. E a outra estrutura fundamental é a função de hashing, que é uma função que realiza o mapeamento entre valores da chave e as entradas na tabela. Aqui nós temos um exemplo, onde nós temos a entrada das chaves de um lado, elas passam pela função de hashing, essa função determina em que lugar da tabela hashing essa chave pode ser armazenada e, como podem haver colisões, você pode ter mais do que uma instância por linha da tabela. Nós veremos isso adiante. Mas antes de entrarmos na definição das estruturas que definem a tabela hash, vamos tentar entender melhor o porquê utilizar uma tabela hash. As estruturas de busca tradicionais, sequenciais ou no formato de árvore, podem levar algum tempo até encontrar o elemento desejado. Nesse exemplo, nós temos um vetor, onde é necessário comparar os valores um a um até encontrar o valor desejado, nesse caso, o valor 4. Aqui nós temos uma árvore, onde nós teremos também comparações sucessivas até chegar no valor 4. Porém, em algumas situações, é necessário obter o valor com poucas comparações. Mesmo que os dados estejam ordenados na forma de um vetor ou na forma de uma árvore, a quantidade de buscas pode ser muito elevada e deixar o seu software lento. Então, uma maneira de se fazer isso de forma mais rápida é necessária. É preciso saber rapidamente, a princípio, apenas olhando o valor da chave, já determinar a posição onde esse elemento se encontra, sem necessitar percorrer todas as chaves ou percorrer um conjunto de chaves numa estrutura de dados. A estrutura que oferece esse tipo de funcionalidade na computação é chamada de tabela hash, ou tabela de hashing, ou tabela de dispersão. Existem vários nomes para essa estrutura. A tabela hash ela segue a propriedade da função de hashing que for estabelecida. Aqui nesse exemplo nós temos a função de hashing sendo k mod de n, sendo que n é o tamanho do vetor. No nosso exemplo abaixo, o vetor tem tamanho 8. Então você pega o valor da chave, que seria k, faz a divisão por 8 e pega o resto dessa divisão e isso determina a posição dessa chave nesse vetor. Então, por exemplo, o número 20 é feita a divisão por 8, calcula-se o resto, que é igual a 4, então o 20 vai ser posicionado na posição 4. 45, a mesma coisa, o resto da divisão por 8 é 5, então o valor 45 deve ir na posição 5. Porém, antes de continuar, nós temos que fazer uma certa reflexão aqui a respeito desse custo computacional melhorado que a tabela hash proporciona. E o que seria um custo de uma operação de busca ideal? Seria aquela que permitisse o acesso direto ao elemento procurado sem nenhuma etapa de comparação de chaves. Nesse caso, nós teríamos o custo da ordem de 1, seria um custo fixo de busca, um custo constante de acesso. Então isso aqui é bastante interessante, é bastante desejado na computação. Uma saída seria utilizar vetores, pois eles permitem que você acesse os elementos de forma randômica, na posição desejada. Porém, os vetores não têm nenhum mecanismo que permita calcular a posição onde uma informação está armazenada. Geralmente você tem que percorrer o vetor comparando todos os elementos ou comparando apenas os elementos de acordo com
ordenação aplicada, no caso da busca binária, e você precisa realizar esse percurso. Então, a operação de busca no vetor não é da ordem de 1, né? Ou então uma ordem constante, um valor computacional fixo, independente do tamanho do vetor. O ideal, né, seria utilizar o tempo de acesso dos vetores, que eles permitem que você acesse posições quaisquer, né, com o mesmo tempo de acesso, a princípio, e seria ideal também poder determinar a posição exata do elemento procurado sem precisar iterar pelos elementos checando seus valores. E aí que a tabela hash ela entra. As tabelas de dispersão ou tabelas hash são usadas em algumas áreas como compiladores. Utiliza-se tabela hash para se fazer uma tabela de variáveis e seus endereços de memória, de forma que sempre que uma variável for referenciada no código, ela possa ser rapidamente encontrada, né? A sua posição na memória seja rapidamente encontrada. Existem também alguns métodos da matemática, do cálculo numérico, que sem a tabela hash, eles se tornam impossíveis, ou o seu cálculo se torna demasiadamente lento, pois necessita dessa consulta muito rápida de valores de acordo com o valor de uma chave, como o problema de soma de funções e o problema de soma de pares de valores. Não faz muito parte do foco desse curso entrar nesses aspectos matemáticos, mas isso pode ser consultado na bibliografia ou até mesmo utilizando a internet. Também podemos utilizar tabelas hash em problemas de otimização linear, como problemas de ocupação de cargas em caminhões, em navios, onde você busca atingir a melhor configuração, para que seja armazenado de forma correta, de forma a aproveitar melhor o espaço e privilegiar a ordem de entrega dos itens. E existem outros casos também que podem ser consultados. Aqui nós vamos ter um segundo exemplo sobre a tabela hash. Imagine que uma chave de identificação numérica com valores de 0 a 1000 e uma tabela de armazenamento com entradas de 1 a 23. Então, isso aqui seria a nossa tabela de valores e a tabela hash onde esses valores seriam armazenados. Imagine que a nossa função hash ela tem que gerar números de 1 a 23. De forma que qualquer valor do intervalo de 0 a 1000 consiga ser armazenado nesse vetor de 1 a 23 aqui. Como vocês podem ver, não é possível armazenar todos os elementos de 0 a 1000 em 23 posições. Então, para cada posição na tabela hash é criada uma lista encadeada, contendo os elementos que caem naquela posição. Como, por exemplo, o elemento 23. Ele sempre vai cair na posição 23, o elemento 46 também, e assim por diante. Então vamos proceder para uma definição um pouquinho mais formal a respeito das tabelas hash e das funções de hash. Portanto, se existe um universo de dados que deve ser classificado por chaves, então nós podemos criar um critério simples para dividir esse universo em subconjuntos, com base em alguma informação ou qualidade do domínio das chaves. Nós podemos também saber em qual subconjunto procurar e colocar a chave, gerenciar esses subconjuntos menores por algum método simples, como uma lista encadeada, por exemplo. Para isso, então, seria necessário saber quais seriam os subconjuntos a serem criados e definir uma regra de cálculo que retorne, dada uma chave, em qual subconjunto deve se procurar pelos dados com essa chave, ou colocar esse dado, caso seja um novo elemento. Essa regra é uma função de hashing, ou função do cálculo de endereço, ou função de randomização, ou função de aleatorização. Possuir um índice que permita encontrar o início do subconjunto certo depois de calcular o hashing. Para isso, é necessário também que tenhamos uma tabela de hashing onde essas informações serão salvas, ou também chamada de tabela hash.
A função de hashing ela é responsável por gerar um índice a partir de uma determinada chave. A tabela hash pode apontar para as posições na forma de vetores simples ou listas. Então aqui nós temos um exemplo onde as chaves entram na função de hash, é determinada uma posição na tabela hash, e depois dessa tabela hashing você pode ter um conjunto de elementos que tem o mesmo valor da função hashing. Então aqui no exemplo de baixo, nós temos a mesma coisa, as chaves passando pela função de hashing, determinam um local na tabela hashing, e as colisões são tratadas através de uma lista encadeada daqueles elementos que caem sempre no mesmo lugar. Então aqui nós temos como exemplo o nome de pessoas e utilizando uma função de hash simples, que seria a primeira letra do nome da pessoa. Então, por exemplo, quem tem o nome começando por letra A vai cair na primeira posição aqui, na posição A. Quem tem o nome começando com a letra E cai aqui nessa segunda posição, Elisa e Edson, e assim por diante. Então, essa aqui seria uma função hash muito simples para nomes, por exemplo. Tá? Provavelmente não poderia ser utilizada profissionalmente, mas serve para ilustrar o exemplo. A função hash, para que ela seja considerada uma boa função. O slide anterior mostrou uma função de hash possível, mas não quer dizer que seria uma boa função. Então, aqui seguem alguns requisitos para que a gente deva sempre estar de olho, sempre prestar atenção quando estiver definindo uma função de hash. Primeiro, ela tem que ser simples de calcular. Se ela for muito complexa, tomar muito tempo computacional, acaba não valendo a pena. Você pode utilizar a busca sequencial ou a busca binária no lugar da tabela hash. Ela deve também assegurar que elementos distintos tenham índices distintos. Então, ela deve mapear, ela não deve colocar todos os elementos na mesma posição, vamos dizer dessa forma. A função de hashing também deve gerar uma distribuição equilibrada para os elementos dentro do vetor ou dos subconjuntos. Então, funções de hash que distribuem bem os elementos são desejadas. Aquelas que concentram os elementos numa certa posição não são desejadas. A função de hashing ela deve ser aleatória ou pseudo-aleatória para prevenir adivinhações do valor original. Então, nós queremos evitar a situação onde alguém tenha a chave hash de um certo valor e descubra qual é esse valor. Tá? Isso deve ser evitado. Mais alguns requisitos para a nossa função de hashing. Ela deve ter mão única, que significa ser muito difícil, a partir do endereço e dos valores originais, obter a função. Então, fazer a engenharia reversa da função deve ser também difícil. A forma de transformação mais simples e utilizada é o resto da divisão, como vista anteriormente. Seria a função hash mais simples disponível. Então, aqui seria esse exemplo da função hash mais simples. E o B, que seria o tamanho da tabela hash, o ideal é que ela seja de tamanho de um número primo, para que hajam menos colisões. Há estudos que demonstram isso. Muito bem, a função de hash perfeita é aquela que gera um endereço diferente para cada um dos possíveis valores das chaves. Ou seja, uma função chamada de bijetora na matemática. A grande vantagem de espalhamento perfeito é o fato de que as pesquisas em tempo constante são possíveis. Porém, nem sempre é possível, então nós teremos as colisões, ou seja, em alguns casos, podem ser atribuídos os mesmos endereços a chaves com valores diferentes. Eu deixo aqui para vocês algumas diferenças entre o uso de hashing e indexação. No espalhamento, os endereços parecem ser aleatórios. Não existe uma conexão óbvia entre a chave e o endereço onde ela vai ser salva, apesar da chave ser utilizada no cálculo do endereço. Então, isso é uma diferença entre a indexação e o espalhamento. Os elementos que, a princípio, poderiam
aparecer próximos num vetor ordenado, numa tabela hashing, eles podem aparecer distantes, né, ou não ter nenhum tipo de conexão lógica em relação ao local onde eles são colocados. No espalhamento, duas chaves podem levar ao mesmo endereço, gerando uma colisão. Então, nós teremos que tratar as colisões e na indexação esse problema não existe. Na indexação, os dados são ordenados para permitir a busca binária. No hashing, isso não é possível e nem necessário. Pessoal, aqui nós temos um exemplo de uma tabela hash cujas chaves são strings, ou seja, não são numéricas. Então, vamos ver o que nós poderíamos fazer para criar uma função de espalhamento para essas chaves. Então, nessa função de espalhamento de exemplo que nós temos aqui, nós vamos utilizar somente os dois primeiros caracteres do nome. Nós vamos multiplicar esses dois primeiros caracteres, vamos obter um valor e vamos retirar a casa do milhar desse valor. A casa do milhar foi retirada, mas nós poderíamos ter feito o módulo desse valor por 1000 também, que funcionaria sem problemas. E aqui nós temos um exemplo de uma colisão. Então, imagine que seja passada a chave com o conteúdo Lowell, considerando apenas as duas primeiras letras, aplicando a função hash do slide anterior, o endereço base para armazenar essa informação seria no endereço 4. Porém, imagine que eu tenho a palavra Locke, ou então a palavra Oliver. Elas vão também mapear para a mesma posição aqui, gerando uma colisão. E isso é um problema que nós temos que tentar endereçar de alguma forma. Então, definindo um pouco melhor, a colisão ocorre quando duas ou mais chaves são mapeadas na mesma posição na tabela hash. Tipicamente, o número de posições de uma tabela hash ele é pequeno comparado com o universo de chaves possíveis. Então, como vocês já podem imaginar, a colisão é um fato bastante comum, né, de quem trabalha com uma tabela hash. Acaba acontecendo mesmo. E a maioria das funções de hash usadas na prática mapeiam várias chaves na mesma posição na tabela hash. Então, como a gente viu os requisitos da criação de funções de espalhamento ou funções hash, a ideia é que nossa função distribua os valores, ou seja, as chaves, de forma mais ou menos igualitária, uniforme, em todas as posições da tabela. E sabendo que existem a possibilidade de se mapear valores diferentes na mesma posição, nós precisamos resolver as colisões. Então, a primeira maneira de nós lidarmos com a colisão em tabelas hash é chamado de endereçamento fechado. No endereçamento fechado, a posição de inserção não muda. Dessa forma, todos os elementos com o mesmo valor da função de espalhamento vão ser inseridos na mesma posição. Porém, em cada posição haverá uma lista ligada que deverá armazenar todos os valores cuja chave colida. Então, por exemplo, o valor 20. Né? Se você utilizar como função espalhamento o módulo da divisão por 5, o 20 entraria na posição 0. Aconteceria a mesma coisa com o valor 25, também entraria na posição 0. Então, ambos ficariam armazenados na lista encadeada da posição 0. A busca por elementos no endereçamento fechado, ela pode ser feita da seguinte forma. Você toma o valor da chave, executa o cálculo da função de espalhamento, identifica a posição onde esse valor deve estar armazenado, e depois percorre a lista encadeada naquela posição para encontrar o valor. Porém, se o número de colisões for muito grande e essa lista encadeada crescer muito, você pode ter um problema de performance na busca, tornando muito parecida com a busca sequencial, que é extremamente lenta. Por isso que a função de espalhamento deve
dividir igualitariamente as chaves nas posições da tabela hash. E também deve-se pensar no tamanho da tabela hash para que as listas encadeadas não fiquem muito grandes. Uma outra técnica é o endereçamento aberto. Quando uma nova chave ela é mapeada numa posição já ocupada, uma nova opção uma nova posição é indicada para essa chave. Então, imagina só o número 27, por exemplo. Se nós temos uma tabela hash de tamanho 8 e utilizamos o módulo da divisão por 8 para definir a posição desse elemento na tabela hash, ele seria alocado na posição 3. Porém, a posição 3 já está ocupada, ele incrementa e tenta na posição 4, que também está ocupada. Então, ele incrementa e verifica a posição 5 está disponível e armazena lá. Então, considerando o endereçamento aberto, como que ficaria uma busca? Para fazer a busca com endereçamento aberto, bastaria aplicar a função de espalhamento, né, a função hash, e a função de incremento até que o elemento ou uma posição vazia sejam encontrados. O problema ocorre quando nós temos remoções da tabela hash. A posição vazia pode ser encontrada antes, o que significaria fim de busca, mesmo que o elemento pertença à tabela. Então, imagina que foi feita a inserção do 27, logo depois foi feita a remoção do 20 e foi feita a busca pelo 27. Então, embora o 27 pertença à posição 3, no caso aqui, né, que seria o endereçamento aberto, com a posição 20 vazia, o algoritmo de busca não consegue estabelecer uma relação entre o elemento 11 e o 27, como se o elemento 27 fosse uma continuação da lista encadeada virtual, aqui nesse caso, na posição 3. Então, para controlar esse problema, seria possível se criar um campo booleano ou bit para se indicar que um elemento foi removido daquela posição. E utilizando esse campo, seria possível que essa posição onde o elemento foi removido, ela fosse pulada durante a busca, mas que a busca continuasse até o elemento 27. Então isso ajudaria a fazer com que a busca funcionasse corretamente e ao mesmo tempo deixaria essa posição vaga para que houvesse uma inserção nesse local, caso seja necessário. No endereçamento aberto, nós teríamos um problema de lotação, ou então de capacidade no vetor ou na tabela hash. Então, é necessário se trabalhar com uma métrica chamada fator de carga, que indica a porcentagem de células da tabela hash que estão ocupadas, inclusive aquelas que foram removidas. Quando esse fator de carga fica muito alto, as operações na tabela passam a demorar muito e o número de colisões aumenta e eventualmente até inviabiliza a inserção de novos elementos. Então, quando o fator de carga ele se torna elevado, ele passa de um certo limite, que pode ser estipulado pelo programador, é possível se fazer a expansão da tabela hash, refazendo os cálculos das posições dos elementos, onde eles ficariam colocados na nova tabela, que já seria maior do que a anterior. Nesse exemplo, nós temos uma tabela hash de tamanho 7 sendo expandida para uma tabela de tamanho 13. Bom, pessoal, a princípio, esses são os conceitos mais importantes a respeito de tabela hash, né? E fica a pergunta, quando que seria interessante utilizar uma tabela hash ou hashing, né, para armazenamento de dados? Uma regra que pode guiar essa decisão seria quando a quantidade de alterações nos dados forem muito menores do que a quantidade de consultas, né, e você precise de uma performance boa na consulta. Havendo-se muitas colisões, nós podemos ter uma diminuição do tempo de acesso e da modificação de uma tabela hash.
Então, se ela não for bem planejada e bem implementada, pode ser que uma árvore, ou um vetor, ou uma lista encadeada seja mais interessante devido à simplicidade e à flexibilidade. Durante o projeto da tabela hash, é necessário que se projete muito bem a função hash, o tratamento das colisões e o tamanho da tabela hash. A tabela hash ela é uma estrutura de dados bastante tradicional. Dessa forma, a maioria das linguagens de programação possui uma implementação padrão dessa estrutura de dados, como Java, C++, por exemplo. Então você não precisa codificar essa estrutura desde o início. Você pode utilizar as tabelas hash implementadas pela ferramenta que você está utilizando para desenvolver seu software. Porém, é muito importante que você saiba, né, e compreenda como ela funciona e em que situação que ela deve ser utilizada, para você poder utilizar essa estrutura ou outra, dependendo da sua necessidade. Mas é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção, espero que tenham entendido e boas atividades.